Olá, CB Poder no ar, na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Mariana Niederauer e aqui comigo, Mila Ferreira. Nossa convidada de hoje é Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. E lembrando que o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Fernanda, seja muito bem-vinda. Queria começar falando um pouco sobre os principais desafios, as prioridades da sua gestão definidas desde o início do ano passado, e dois pontos que acho que se casam muito e que são muito importantes para a educação brasileira hoje são a educação básica e o ensino em tempo integral. Como que o FNDE tem atuado nessas áreas? Pois é, obrigada pela oportunidade. O FNDE, de fato, tem operacionalizado os programas estruturados pelo Ministério da Educação, e dois carros-chefe realmente nos mobilizam bastante. Um deles é o programa de alfabetização, inclusive com o lançamento recente dos novos dados da alfabetização em todo o Brasil, e o segundo é a escola de tempo integral, que é um modelo bastante utilizado por algumas unidades da federação. A liderança está no estado do Ceará, de fato, que tem o maior percentual de escolas em tempo integral, e que nós acreditamos que sim, é um modelo super importante para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. E para que esses dois programas possam acontecer, a questão das obras, a estruturação dos espaços que possam abrigar as crianças, novas creches, novas escolas, quadras esportivas, fica a cargo do FNDE. Um primeiro movimento muito importante na nossa gestão foi a retomada de obras. Havia em torno de 4.000 obras paralisadas ou inacabadas, espalhadas pelo Brasil, todas relacionadas à educação básica, e foi uma determinação do governo Lula, de fato, retomar essas obras com a possibilidade de reajuste dos preços. E agora, o novo plano de aceleração do crescimento, com quase mais 2.000 creches e escolas na retomada. A demanda de creches, ela está em constante crescimento, né? A senhora teria esse dado de qual que é o tamanho da demanda de creches no Brasil? Nós precisaríamos hoje de mais de 1 milhão de novas vagas e de fato, em qualquer lugar, especialmente nos centros urbanos mais adensados, você tem uma necessidade muito grande. E apesar de já ter havido, eu diria, muitos avanços relacionados às creches, mas ainda temos demandas significativas. Com essas obras, especialmente com a retomada, com o novo PAC, nós estamos incrementando espaços para que seja possível chegar no atingimento da meta. Sim, e a gente vê que até mesmo corroborando o que a Mila comentou e perguntou, até mesmo o Distrito Federal, que é uma das referências no país em termos de educação, por ser, enfim, receber fundos federais e locais, a gente tem uma demanda por creche que ainda é a única demanda que não conseguiu ser, a oferta não conseguiu ser universalizada, A gente tem uma educação básica que é toda coberta pela rede pública de saúde, ou de educação, atendendo todas as proporções, claro, mas na educação infantil a gente ainda tem esse gargalo, Então, como a senhora disse, mesmo nos centros urbanos maiores, esse é um grande desafio. Quanto maior o centro, de fato, o desafio da universalização é um desafio maior. E vendo também que a necessidade ela é muito particular também desses centros maiores, apesar de, logicamente, acontecer também em cidades médias, mas cidades de menor porte, acho que às vezes até o aculturamento mesmo, a população não tem tanto chamado quanto tem nos grandes centros. Sim, e agora mudando um pouco de assunto, Fernanda, eu queria falar sobre um novo modelo de construção de escolas que vai ser lançado pelo FNDE. Queria que você comentasse, são as escolas modulares, que é um novo modelo de construção que é mais ágil e mais seguro, que é uma forma de acelerar aí o número de escolas e creches. Fala um pouco para a gente como que funciona. O desafio, por exemplo, de atender a demanda de creches, ele é um desafio que precisa acontecer com a maior brevidade possível, porque as crianças realmente crescem muito rápido. Então, você imagina hoje uma creche, uma escola que demora em torno de 4 anos para ser realizada a construção, você perdeu a janela de oportunidade para um bocado de brasileiro pequenininho que cresce 4 anos, ele já vai para a educação infantil, já está num outro ciclo. Então, desde o ano passado, a gente está numa mobilização no FNDE para, eu diria, adaptar
os nossos projetos às metodologias chamadas industriais, inovadoras, construtivas, tem vários nomes que às vezes as pessoas identificam. Que basicamente é o quê? O Brasil não tem muita cultura dessa metodologia, mas outros países, como os Estados Unidos, você vê que é super comum a gente, sei lá, visitar uma cidade americana, quando você bate na parede, você vê que é de madeira ou é de algum outro material, eu diria, e praticamente tudo lá é desse jeito. No Brasil, realmente, nós ainda estamos, eu diria, bem apegados, é cultural também, ao tijolo, ao cimento, enfim, com todas eu diria, as demandas e os aprofundamentos relacionados à questão da sustentabilidade, a questão também do aperfeiçoamento, da agilidade na construção, porque a metodologia de alvenaria que a gente conhece, ela realmente demora mais tempo, enfim. E aí, o que é que a gente está fazendo? A gente vai estar mobilizando aí, junto com a Caixa Econômica Federal, eu diria, as pessoas que têm esse conhecimento no Brasil, para trazer uma exposição do que é que nós temos hoje e que poderia ser aproveitado pelo FNDE nessa construção das suas escolas e das suas creches. E também fizemos um chamamento público para o mercado. Nós recebemos algumas visitas dessas empresas que ofertam seus produtos ao FNDE, mas nunca paramos para ver no sentido mais, eu diria, institucionalizado e com um direcionamento nos nossos projetos. Então a gente fez esse chamamento público para conhecer esse mercado também e vai ter a oportunidade da gente escutar 17 empresas, foram 23 se cadastraram, 17 ao final selecionadas com um edital com critérios estabelecidos técnicos, e essas 17 vão passar um dia também na sexta-feira, fazendo um roadshow dos seus produtos. A ideia é, de fato, a gente aprender com elas e ver de que forma a gente pode mudar os nossos projetos. O sentido da eficiência, da entrega mais rápida à população é o que mais nos motiva. Sim, e inclusive essa semana está marcado o lançamento, né, desse novo método de construção. Vai ter um evento para marcar esse momento? Vai ter um evento, e esse evento é um evento de prospecção mesmo. E eu diria que é o pontapé inicial para que o FNDE tome as medidas administrativas necessárias, junto com a Caixa Econômica Federal, que está com a gente hoje, é nossa parceira no PAC, para que a gente consiga alterar os nossos projetos, que é uma mudança bem significativa dos nossos projetos, né? Então, praticamente a gente começar do zero os nossos projetos, apesar de que nós temos muita maturidade, eu diria, em termos de projeto para as escolas e creches de alvenaria tradicional. Sim, vão ter outros parceiros também com vocês, né? Caixa, TCU, CGU, por exemplo, são alguns deles. Exato, é super importante trazer, especialmente os órgãos de controle, porque essas metodologias, elas têm, muitas das vezes, uma construção mais acelerada, mas o preço também, às vezes, aumenta. Sim. Isso que eu ia perguntar também, é uma questão de transparência. Você está com esses órgãos, já demonstra que para um fundo, que é o maior fundo, né, do governo hoje, é importante ter essa transparência, né, de informações, de dados. Isso, para a gente isso é super importante, transparência e integridade. Então, é já começar o projeto de mãos dadas com o setor produtivo, com os órgãos de controle. A gente vai ter representantes aí do TCU, dos tribunais de contas dos estados, a CGU também foi convidada para o evento, para que a gente consiga se estruturar e compreender esse processo. O evento vai acontecer amanhã e depois, é isso? Aqui em Brasília, a senhora pode passar as informações para a gente passar o serviço? O evento vai ser no dia 6 e 7, quinta e sexta-feira, no auditório do INEP. Né, amanhã, o lançamento a partir das 9 da manhã. E aí o primeiro dia, basicamente, academia, os professores, pesquisadores, pessoas que conhecem a metodologia, e na sexta-feira o roadshow das empresas. E como é uma metodologia diferente, como a senhora mencionou, que não existe aqui, ainda não foi feito em grande escala no Brasil, ainda há uma certa resistência, né, por parte de alguns gestores públicos. Enfim, eu queria que a senhora falasse sobre isso e sobre o case de sucesso que aconteceu, que foi implementado lá em Florianópolis, nessa escola modular. Nós temos, no Brasil como um todo, o grande problema da metodologia inovadora hoje talvez seja escala. E o FNDE, como ela falou, de fato é um fundo muito potente de estímulo, de recursos, mas você imagina contratar 2.000 escolas de uma vez. Muitas das vezes essas empresas, elas não conseguem dar conta, né, dessa quantidade, e mais ainda. Uma coisa é construir escola aqui em Brasília, outra coisa é construir escola lá na Ilha do Marajó, que você só vai chegar de barco, tantas horas de barco, que
às vezes não tem empresas para darem suporte, né, para essas que vão estar desenvolvendo a metodologia inovadora, então isso aí é um ponto super importante para a gente. Então, o que é que a gente quer? A gente quer aproximar e a gente quer, eu diria, ter a oportunidade de, nesse evento, desenvolver essa inteligência e conhecer melhor, mas ter respostas mais rápidas também nesse desenvolvimento. Porque ao contrário do que existe ainda um paradigma, na verdade esse modelo pode ser até mais seguro e mais sustentável, né? Com certeza. Isso aí tem sido visto bastante, até a própria questão dos rejeitos, a utilização do cimento é algo que se aprofunda muito, né? O processo de extração de cimento é um processo ambientalmente, eu diria, que tem os seus percalços, seus desafios, né? Agora, não dá para a gente pensar também que ao ela partir para uma metodologia inovadora dessa, o carro-chefe também não vai ser a segurança das nossas crianças, a questão da própria da temperatura. Tem alguns materiais desses que esquentam muito. Você imagina construir uma metodologia inovadora no Nordeste, as temperaturas mais altas, mesmo aqui em Brasília, quando faz calor, realmente faz muito calor. E aí, nós temos espalhados no Brasil, o exemplo de Florianópolis é um bom exemplo, a gente vai estar trazendo o secretário municipal de Florianópolis para mostrar aqui para a gente, mas, de fato, nós temos boas experiências em Alagoas, o próprio estado do Maranhão já construiu, tá? Então, existem algumas, o sul do Brasil tem sido também uma demanda agora, por conta da emergência no Rio Grande do Sul. Porque imagina, muitas crianças hoje estão fora de sala de aula, imagina a gente dizer que vai demorar 4 anos, não tem menor sentido isso, né? Então, a gente tem colocado na pauta também a importância da metodologia inovadora ou construtiva para que atenda a demanda dessas crianças que estão nessa emergência no Rio Grande do Sul também. E a gente, claro que o FNDE está como financiador, né, de tudo isso, e operacionaliza, mas é sempre importante ouvir quem está na atividade fim, né? Como que funciona esse diálogo? A senhora acabou de falar de gestores, né? Como que funciona esse diálogo com gestores, com professores, com quem vai precisar trabalhar nessas escolas, né? Para que a gente entregue um local de qualidade para elas trabalharem, mas que também se consiga ter esse retorno para os estudantes, né? Certo. Assim, normalmente, na estruturação dos projetos, especialmente dos projetos de engenharia, você tem uma equipe, não só do FNDE, mas do próprio Ministério da Educação, que é altamente transdisciplinar. Educadores, conjunto, né? Exatamente, pedagogos, gente do chão de fábrica mesmo, engenheiros, arquitetos, enfim. Nós temos equipes muito robustas e que vão fazendo essas adaptações. As pessoas que estão no dia a dia das nossas escolas, que conseguem saber quando a estrutura está precária, quando não está adequada para uma criança, né, de mais baixa estatura. Então, esse é um processo que a gente fica em constante diálogo. Além disso, né, para além da formatação aqui, que se dá aqui em Brasília, nós dialogamos com municípios e com estados por meio de vários fóruns, como é o caso dos fóruns da Undime, o próprio Fórum de Secretários Estaduais via Concede. Então, a gente consegue conversar com eles sobre essas obras, sobre as necessidades, sobre aquilo, né, que as redes de educação estão pedindo em termos de estrutura. E mudando mais uma vez de assunto, falando de FIES, né, o Programa de Financiamento aí de Ensino Superior, o prazo agora para renegociação de dívidas foi ampliado. Queria saber se a senhora tem um quantitativo de quanto que já foi renegociado e dar essa tranquilidade aí para os estudantes que estão precisando renegociar. Até quando que pode? Pronto, a gente tinha um prazo que estava previsto até 31 de maio, e aí com a questão do Rio Grande do Sul nos motivou enormemente, né, a prorrogar, a trazer um prazo diferenciado, e aí prorrogamos até o final de agosto. E aí até agora nós temos em torno um pouco mais de quase 130 mil estudantes que fizeram essa renegociação, ainda é um número que nós temos expectativa que vá crescer, porque de fato nessa renegociação você tem diminuição de valores aí, a parte especialmente de juros e tal, que podem chegar até 100%. Então, realmente é uma oportunidade muito grande para os nossos estudantes, para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade, especialmente em celebrar outros contratos, porque ficam com dificuldades no nome, no CPF, por conta do FIES, e é uma oportunidade que vai ser estendida agora. O motivo principal para nós foi o estado do Rio Grande do Sul, mas
resolvemos estender para todo o Brasil. Sim, é importante só ressaltar também que são contratos antigos, que as pessoas não conseguiram pagar e por isso tem os juros, né? Porque o financiamento, né, o FIES mesmo, não tem esses juros, né? Não, exatamente. São contratos firmados até 2017, né? Espalhados aí pelo Brasil como um todo. E essa oportunidade, é importante dizer também, todo o processo de adesão, de renegociação do FIES, ela acontece no ambiente virtual, ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, ou pelo aplicativo do Banco do Brasil. Você não precisa ir fisicamente a nenhuma agência, não precisa procurar o FNDE, nem o Ministério da Educação. Tudo isso acontece de forma digital. Sim, é um alerta importante para evitar golpes também, conferir se você está no aplicativo certo, no site certo, né? Porque essa semana a gente teve, semana passada, né? A questão do golpe do Enem, né? Estavam simulando uma página do INEP para arrecadar o dinheiro da taxa de inscrição de uma maneira errada. Então, sempre nessas questões online, é bom ficar atento, né? Se o site é o correto, se o aplicativo é o correto, é bom esse alerta. E, Fernanda, com relação às obras de escolas da educação básica, você tem um quantitativo de quantas estão paradas, quantas estão em andamento e quantas vão ser retomadas agora, esse ano? Ao assumirmos o FNDE ano passado, nós tínhamos em torno de 2.600 obras em andamento no órgão. Hoje nós estamos chegando a quase 8.000 em potência de andamento. Algumas estão no processo de retomada, 3.700 no processo de retomada, mais quase 2.000 no novo PAC. Mas, enfim, o que eu acho que é super importante, o FNDE paga em dia, está cumprindo rigorosamente as parcelas, que isso é super importante. Às vezes o prefeito, a empresa que faz aquela parcela da obra, ela precisa daquele dinheiro com a maior brevidade possível para voltar a investir. E, enfim, nós tivemos atrasos aí no governo anterior, mas nós temos honrado bastante os pagamentos nesse momento, que é super importante para que novas obras não fiquem paralisadas e inacabadas. Então, o Brasil como um todo, nas 27 unidades da federação, nós temos em larga medida obras do FNDE em trâmite. Perfeito. Fernanda, agora a gente vai para o intervalo e já volta. 1 minuto e a gente volta logo mais com o CB Poder, que hoje recebe Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Bom, Fernanda, a gente falou bastante, né, das ações do FNDE no primeiro bloco, das suas principais prioridades na sua gestão à frente do FNDE, e queria voltar um pouco na questão da alfabetização, né? O governo federal lançou um indicador de alfabetização, um novo indicador que, como todos os dados do governo de educação são centralizados ali no MEC, no INEP, e mostrou que a gente tem 56% das crianças alfabetizadas ali até o fim do segundo ano do ensino fundamental, que é um número que ainda deixa bastante a desejar. O presidente Lula, inclusive, comentou, né, na semana do lançamento desses indicadores, que ele acha até pouco 80% de crianças alfabetizadas até 2030, que é a meta que nós temos hoje. Ele pretende até que essa meta seja superada, e o lançamento desses indicadores mostram que o governo vai focar nessa questão da alfabetização, né? Queria saber como que as políticas, né, como que os projetos do FNDE ajudam a compor esse cenário, a deixar o sistema de educação mais preparado para atender essa demanda tão importante da alfabetização na idade certa. Pois é, isso aí é uma das medidas que o ministro Camilo sempre tem ressaltado. Porque quando você pega os dados, especialmente dados internacionais de performance da educação brasileira, nós sabemos que o desafio é gigantesco. Mas não adianta você, digamos, querer pegar um aluno no ensino médio e querer fazer grandes transformações se ele não tem uma base bem estruturada. E aí, com base em largos estudos internacionais, dessa janela de oportunidade do desenvolvimento das nossas crianças, especialmente entre 0 e 6 anos, né? Uma criança que tem um apoio,
que tem uma sustentação psicológica, que tem estruturas de desenvolvimento, que é instigada, né, a melhorar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade relacional, ela muito provavelmente vai ser um adulto, eu diria mais próspero, que vai conseguir atingir melhores níveis da educação. Então é com base nisso que o MEC, que eu diria até num caráter super inovador, que a educação federal, normalmente ela tem um foco muito grande no ensino superior, porque essa é a destinação do governo federal no tocante à educação. A educação infantil, ela fica nos municípios. Mas, acreditando nessa coordenação a ser realizada pelo governo federal, foi lançado, de fato, o Pacto Nacional pela Alfabetização, que é um pacto que mobiliza todas as redes municipais, com adesão plena aí dos entes, o engajamento pleno. E, primeiro, padronizar as formas que essas crianças são avaliadas, porque no Brasil não havia uma padronização. Então, isso foi um passo extremamente importante. Parece uma coisa pequena, mas não é. Porque até para você comparar um estado, uma unidade da federação com outra, se você não está na mesma regra, não está no mesmo padrão, você não tem uma comparação que eu diria justa, né? Então, essa padronização aconteceu e, ao longo do desenvolvimento dessa alfabetização, o FNDE entra o quê? Operacionalizando essa política que é desenvolvida pelo MEC e que ela faz constar, seja por meio de novas estruturas, a gente estava falando aqui de novas creches, de educação infantil, seja por meio da formação dos professores, das pessoas que vão estar com esses alunos, que vão, né, despertar, que vão desenvolver essas crianças, seja por meio da alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, para mim, é o programa mais bonito do governo federal, alimentando 40 milhões de crianças por dia, 50 milhões de refeições. A gente sabe que em muitas unidades da federação, em muitos estados e muitas regiões, muitas crianças vão às escolas para comer, porque, de fato, a fome ainda é um dado de realidade do Brasil. E o PENAE tem um caráter absolutamente fundamental. E outro programa super importante também, que ajuda as nossas crianças, as pequenininhas aí em alguma medida também, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. Crianças que moram em localidades mais afastadas, crianças que às vezes precisam pegar uma balsa, precisam pegar um barco para ir para a escola, como a gente vê isso muito claramente, o projeto FNDE chegando junto lá na região do Marajó, naqueles 17 municípios, em que é um arquipélago, então é água em todos os espaços, você não tem praticamente as crianças sendo transportadas de ônibus. Então, na configuração de cada um desses programas e na estruturação da política, o FNDE vai fazendo essa operacionalização para que os entes consigam bem desenvolver. Sim, e nesses dados divulgados agora pelo governo, que mostrou que 56% das crianças estão sendo alfabetizadas até o 2º ano, mostrou também uma discrepância em relação a algumas regiões do Brasil, né? Sim. Centro-Oeste e Sul ficaram acima da média nacional e alguns outros estados do Nordeste, se eu não me engano, ficaram abaixo da média. A senhora estava mencionando algumas dificuldades que pesam na hora de ter as crianças alfabetizadas, que são a questão do transporte, da merenda, enfim. Como superar esses desafios para que cada vez mais crianças possam estar sendo alfabetizadas até o 2º ano? Existe uma fotografia que eu diria que é clássica, né, da própria desigualdade regional que acontece no Brasil. Agora, curiosamente, nesse indicador da alfabetização agora, a gente viu algumas unidades da Federação do Sudeste caindo, né? Então, isso aí, ou as capitais, como é o caso de São Paulo, com queda. E algumas unidades também, o caso de Sucesso, de Rondônia, que cresceu bastante, outras, o líder nacional do Brasil, né? O líder nacional na alfabetização é o estado do Ceará. Então, assim, essa liderança também ela dá um zoom de algumas transformações que alguns entes têm feito para superar, eu diria, esse quadro que é histórico em termos de desigualdade na educação do Brasil. Hoje a gente vê realmente o estado do Ceará na liderança, o estado do Paraná é o 2º lugar, mas aqueles que, apesar de você ainda ver o que é muito bom, nós queremos que todos cresçam, mas algumas coisas realmente preocupam de estados que tradicionalmente estão bem e que têm caído na alfabetização. Sim, inclusive sublinhando, né, o Sudeste ficou com índice de 55% e o Nordeste 54%. Né, e o Sul 67%, o Centro-Oeste 57%. Esse dado do Sudeste realmente surpreende um pouco. Né? Verdade.
Bom, a gente estava falando das suas prioridades, a senhora já comentou do PNAE, mas ela é uma das prioridades da sua gestão, né? Sem dúvida. O PNAE é uma das prioridades da sua gestão. Como que isso tem sido trabalhado dentro do fundo? Qual que é que parte cabe ao fundo dentro desse programa alimentar? A senhora falou da questão de ir para a escola comer, né? E em algumas entrevistas recentes, professores lembraram das épocas em que existia aqui no DF mesmo o turno da fome. E acho que em alguns estados isso ainda não foi totalmente extinto, né? Isso, a criança ir para a escola para comer. E aí a educação acaba sendo uma consequência e não o fim da ida para a escola. Perfeito. De fato, é uma situação ainda lamentável, como eu falo, mas eu acho que a gente começa o governo muito bem. O presidente Lula, ele anunciou o reajuste da alimentação escolar que não acontecia há 6 anos no Brasil, né? Então, até 2022, nós tivemos aí, basta fazer a conta, 6 anos sem reajuste, quando a gente viu o índice dos alimentos, a inflação dos alimentos crescendo muito, especialmente no período da pandemia. Então, eu acho que foi antes até mesmo dos 100 primeiros dias de governo, um anúncio de mais de 1,5 bilhão para a alimentação escolar. Outra coisa que foi muito importante, o Brasil, ele não só o programa, ele é importante para o Brasil, né, para os nossos estados, para os nossos municípios, mas o Brasil tem uma liderança na América Latina e no Caribe, e uma liderança mundial que às vezes os brasileiros não se dão conta. O nosso programa é muito importante e reconhecido internacionalmente. E foi por conta disso também que nós assumimos a presidência da Coalizão Global pela Alimentação Escolar, que é uma coalizão global hoje liderada por França, Finlândia e Brasil, dada essa centralidade do Brasil no tema da alimentação escolar. Então, a nossa rede, a rede que nós temos aqui na América Latina e do Caribe, ela está funcionando como um grande celeiro de experiências a serem colhidas no mundo. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, obrigada Mila pela companhia. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!